A vida só faz sentido com Deus. Meus irmãos, eu vou ler capítulo 11, versículo 7, até o capítulo 12, versículo 8. No entanto, eu vou ministrar apenas o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8, tá? Mas como o recorte, do texto, ele começa no versículo 7, então eu tenho que trazer essas informações para os irmãos. E já vai servir de preparação para o capítulo 12, ok? Então vamos à leitura do texto, que diz assim, Eclesiastes 11, 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Meus irmãos, Eclesiastes, como a maioria de vocês, se não todos, sabem que ele foi escrito pelo rei Salomão. Ele foi escrito pelo rei Salomão como uma reflexão honesta sobre a vida. Uma vida vista debaixo do sol com todas as suas contradições. Ou seja, a vida é bela, mas ela também é frustrante. A vida é cheia de alegrias, mas também tem tristezas. A vida tem vitórias, mas também tem seus reveses. Mas, meus irmãos, quando Deus é o centro da nossa vida, tudo ganha cor, tudo faz sentido, tudo ganha propósito. E essa é a ideia central do livro de Eclesiastes, de que Deus seja o centro da nossa vida, a despeito do que nós enfrentemos, que nós passemos na vida. E há uma curiosidade muito interessante aqui a respeito da palavrinha vaidade. A palavrinha vaidade, ela aparece 37 vezes aqui no livro de Eclesiastes. E do hebraico, rabel, ela tem um significado como vento, como sopro, como hálito, como névoa. Ou seja, é algo que é breve, é algo que é passageiro. Tem um sentido de quê? O sentido é de transitoriedade. Quando você lê aqui a palavrinha vaidade, não significa aquela vaidade que nós conhecemos. Ah, aquela pessoa é vaidosa, assim, assado. Não. Trata-se exatamente de transitoriedade, de algo que é breve, de algo que é fumaça. É isso que significa aqui vaidade. Bom, o nosso texto aqui que nós lemos, ele está no bloco final do livro, antes do epílogo, antes da conclusão. Nós vamos ver até o versículo 8 aqui do capítulo 12. Depois tem a conclusão do livro de Eclesiastes, onde Salomão, então, no nosso texto, ele vai tratar a respeito da juventude e também da velhice.
Então Salomão aqui no nosso texto vai tratar exatamente da juventude, mas também ele trata aqui da velhice. Salomão, ele quer nos ensinar que o segredo para viver bem é lembrar do Criador em todo o tempo, em todas as fases da vida, em todos os momentos de nossa jornada. E vejam, antes então dele começar aqui no capítulo 12, que é o texto que eu vou ministrar aos irmãos, lembra-te do teu Criador, ele prepara o terreno no capítulo 11 a partir do versículo 27 que eu li aqui para os irmãos, do versículo 7 até o versículo 10. Ele vai tratar nesses poucos versos aqui que a vida, ele reconhece na verdade que a vida é bela, mas ela é passageira, que a juventude, ela é vigorosa, a juventude é vigorosa, mas é transitória. Então, ele basicamente aqui, eu vou falar mais rápido ainda a respeito de 3 atitudes essenciais que ele ensina aqui nesses versículos do 7 até o versículo 10. No versículo 7 e 8, ele vai nos ensinar a respeito de viver uma vida com gratidão. Ele diz: doce é a luz, é agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então ele vai tratar a respeito de viver a vida com gratidão, mas devemos lembrar que a vida é breve. E aí no versículo 9 ele começa com uma ironia. Veja que ele fala para os jovens, fala para nós que somos jovens. Ele diz: alegra-te, jovem. E veja, jovem, é uma ironia, tá? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Aí anda pelos caminhos que se satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Aí então vem a responsabilidade. Você é responsável pelos teus atos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Ou seja, a liberdade humana tem um limite. Você deve viver com responsabilidade e entender que a liberdade ela tem um limite. E esse limite é o juízo divino. Você vai ser cobrado por ele. Quer viver a sua vida? Vive. Faça o que der na sua telha, na sua cabeça. Vive à vontade. Deseje que os teus olhos venham. Mas saiba de uma coisa. Você vai ser responsável pelos teus atos. E aí no versículo 10, ele vai falar aqui a respeito então de viver com pureza. Porque ele vai dizer assim: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então ele vai falar a respeito de viver uma vida com pureza aqui no versículo 10, afastando a ira e o pecado, lembrando que a juventude, sim, ela passa depressa. Essas exortações aqui do pregador de Salomão, elas são, meus irmãos, o coração do livro de Eclesiastes. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que nós devemos ver a vida de um jeito que a vida só faz sentido com Deus. Só faz sentido com Deus. E é isso que nós vamos ver. Nós vamos refletir acerca desta declaração. Nós vamos ver em 2 movimentos isso. Então a vida só faz sentido com Deus quando lembramos do Criador em todo o tempo. E eu vou trabalhar com os irmãos a respeito desse subtítulo, deste ponto, no primeiro versículo. E o segundo ponto, a vida só faz sentido com Deus quando permanecemos com o Criador até o fim. Então veja, quando lembramos do Criador em todo o tempo e quando permanecemos com o Criador até o fim. Gostaria que os irmãos prestassem atenção. Vamos ver o primeiro movimento aqui a respeito de a vida só faz sentido com Deus. Então vejam, o versículo 1 aqui do capítulo 12, agora propriamente o texto, tá, irmãos? Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Eu quero que os irmãos percebam que o texto não está dizendo que nós não viveremos dias maus. Muito pelo contrário. Ele diz que o texto está dizendo que nós sim viveremos. Nós passaremos por dias maus. A pergunta que nós devemos fazer é: quando os dias maus virão? E não se eles virão. A pergunta é quando. Porque, de fato, os dias maus
eles virão antes que venham os maus dias. Então, eles virão. E quando chegarem, meus irmãos, e vai chegar para todos, é questão de tempo, nós devemos estar preparados. Nós devemos estar vigilantes. Nós devemos estar fortalecidos e confiantes nos bons propósitos do Senhor, até mesmo nos dias maus. Por isso que o pregador ele vai dizer aqui, lembra-te do teu Criador. E olha que interessante, porque ele vai dizer assim, lembra-te do teu Criador antes dos dias maus. Não é interessante? Então, essa palavrinha antes, ela quebra o versículo. Nós devemos lembrar do Criador antes dos dias maus, lembrando que eles virão. Então, nós devemos lembrar do nosso Criador antes. Ele está nos mostrando aqui que a lembrança do Criador não deve ser apenas um ato de recordação, mas deve ser uma reparação espiritual. Deve ser um cultivo espiritual. Porque imagina você quando os dias maus vierem na sua vida e você então entender que você deve lembrar do seu Criador. Se você não cultivou uma vida espiritual com o seu Criador, o que você vai lembrar? Não tem o que lembrar. Por isso que não é uma mera, apenas uma recordação de quem é Deus. Deus, estou passando uma dificuldade, Deus, mas você não sabe como agir, não sabe como se portar, você não sabe como se fortalecer em meio àqueles dias maus. Então deve ser sim um entendimento aqui de uma reparação espiritual, de um cultivo que nós devemos ter espiritual com Deus antes dos dias maus. A pergunta que se levanta, portanto, é: como nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias maus? Quais são as prerrogativas dessa lembrança? Meus irmãos, lembrar do nosso Criador nos dias maus, antes dos dias maus, é cultivar um coração saturado da presença de Deus, enquanto ainda se tem vigor, enquanto ainda nós temos disposição. É incutir em nossa alma os preceitos do Senhor, enchendo a nossa mente completamente de sua santa palavra. E, sobretudo, nós devemos treinar o nosso coração para confiar no Senhor, independente das circunstâncias que nós passemos. É isso, meus irmãos, que nós devemos fazer. Nós devemos buscar Deus hoje. Você tem vigor? Você tem disposição? Busque a Deus hoje. Hoje é o tempo de buscar o Senhor. Hoje você tem força para buscar o Senhor. Hoje você tem disposição. Porque, irmãos, o texto está falando de velhice. A velhice vai chegar para todos. É inevitável. É algo que não tem o que fazer. Vai vir. Então, vai chegar a velhice. E quando a velhice chegar, ou as provações vierem, nós devemos ter uma fé madura e uma esperança viva, meus irmãos. Quem se lembra do seu Criador na sua juventude, ele está preparado para perseverar na velhice. Certamente, se hoje você cultiva uma vida com Deus, à medida que os anos avancem, você está preparado para perseverar em um relacionamento com Deus, na velhice. Quem busca nos dias bons, quem busca Deus nos dias bons, certamente permanecerá firme nos dias maus. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Vocês lembram qual é a última orientação de Jesus no Sermão do Monte? No capítulo 7 de Mateus, que ele vai dizer a respeito do temporal, dos ventos, da inundação. Ele vai dizer: agora que vocês ouviram esta palavra aqui, essas instruções que eu passei para vocês, não seja como um construtor negligente, insensato, tolo, que constrói a sua vida, a sua casa ali no caso, não é? Na areia. Ou seja, vocês ouvem, mas vocês não praticam. Vai vir o temporal, vai vir a ventania, vai vir a inundação, vai vir a enxurrada e vai levar essa casa. Mas seja um construtor prudente. Constrói a sua casa, a sua vida em uma rocha, para que quando sim ela se deparar com os temporais, com a enxurrada, com a ventania, ela fique firme.
É isso, meus irmãos. Nós devemos, enquanto tivermos disposição, buscar a Deus, ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, porque os dias maus virão, e nós estaremos fortalecidos. A velhice chegará, e nós saberemos quem é o nosso Criador. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, portanto confiaremos. E assim certamente nós passaremos por essas dificuldades. Então lembrar do Criador é formar alicerces espirituais. Agora, como que nós formamos esses alicerces espirituais? Eu vou falar aquilo que os irmãos já sabem, mas é necessário, porque o óbvio tem que ser dito. A gente forma alicerces espirituais, meus irmãos, por meio da palavra do Senhor, por meio do estudo da palavra do Senhor, pela meditação na palavra do Senhor, pela memorização da palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, não negligencie o seu devocional, a sua leitura. Não faça isso com sua vida espiritual. Na verdade, é inadmissível um cristão hoje não ter vida, relacionamento com Deus por meio da palavra dele, porque é justamente por meio da palavra dele que nós conhecemos ele. E que nós estaremos fortalecidos para poder suplantar os embates da vida, transpor os embates da vida, os desafios, as lutas que nós temos. Porque se não for assim, você vai querer vencer os desafios que aparecem para a sua vida, pela força do seu braço, e você sabe que não vai conseguir. É só sofrimento. Só está protelando o sofrimento. A verdade é essa. Então é por meio da palavra, meus irmãos, é assim que nós fortalecemos a nossa fé, para que quando o tempo das dores chegar, não sejamos vencidos por elas, mas passemos por elas sustentados pela graça de Deus. Meus irmãos, o que dá sentido à vida é conhecer Deus. E conhecer Deus é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus. A nossa vida, prestemos atenção, não faz sentido sem Deus. Não faz. Não faz. É só você ver para as pessoas que não creem em Deus em tua volta. Não faz sentido. A nossa vida também, meus irmãos, para fazer sentido, não é só conhecer a Deus. Porque, veja bem, conhecer é uma coisa, andar com Deus é outra. E nós vimos isso na reunião de oração de quinta-feira. Nós vimos um personagem que andou com Deus. Nós tratamos sobre Enoque. As Escrituras dizem, Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24, que Enoque, ele viveu 365 anos. E ele andou com Deus. 365 anos. E ele foi para a galeria da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 5 fala sobre ele, que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e obteve bom testemunho de ter agradado a Deus, porque andou com Deus, andou com o nosso Senhor. Meus irmãos, isso nós devemos aprender a andar com Deus. Nós devemos, como eu estava dizendo antes aqui na liturgia, andar com Deus não é simplesmente saber que Ele é Deus. É exatamente nesses momentos em que você deve puxar pela memória aquele cultivo espiritual dos teus devocionais, daquilo que você aprendeu, daquilo que você conheceu, daquilo que você sabe quem é em Deus e o que Deus é para você, que você consegue, na verdade, exalar o bom perfume de Deus nas piores dificuldades da sua vida. Nas piores. E, meus irmãos, isso são coisas simples, até coisas mais sérias, mas você sempre vai estar ali preparado para responder a cada um a razão da sua fé, porque você vai estar, na verdade, aplicando as verdades de Deus na sua vida à medida que você consegue se desnudar de você mesmo e aplicar as verdades de Deus em qualquer circunstância, quer sejam pequenas ou quer sejam grandes. E aí você pode pensar na sua vida. Nessa semana mesmo, tenho certeza que você passou por alguma dificuldade. Então nós devemos estar preparados. Porque imagina, se nós estando preparados já falhamos, quanto mais se nós não praticarmos isso aqui. Então lembramos do nosso Criador, reconhecendo que em todas as fases da nossa vida, todas as fases, meus irmãos,
Ele é o autor da nossa vida. Ele é o autor. Ele é quem nos sustenta. E também é o propósito da nossa existência. Porque só Ele é digno de toda glória. E é aí que nós devemos pensar o porquê que nós fazemos o que fazemos. Por que eu devo agir ainda numa situação que eu quero colocar o meu desejo de falar, de me pronunciar, de me portar? Por que nós devemos fazer a vontade de Deus? Porque Ele merece a glória. Se eu for fazer da minha vontade, de quem é a glória? Se eu querer resolver do meu jeito, de quem é a glória? Tem que ser de Deus, irmãos. Ele é digno de toda a glória. Ele é Senhor. Meus irmãos, por isso é importante dizer que não sejamos aqueles que buscam a Deus até sistematicamente, constantemente, só para você se livrar da dor. Que não sejamos aqueles que buscam a Deus apenas para ter bem-estar, porque muitas vezes é isso que acontece. A gente começa, meu Deus, por que isso? Meu Deus, por que aquilo? Você quer só se livrar da dor. Nossa oração tem que ser: me use para a sua glória nessa situação. Me use para o teu louvor nessa situação. Porque é isso que Deus quer. Ele quer ser glorificado nessa situação que você está passando, e independente da situação que você passe. Porque nós passaremos por frustrações aqui. Como eu disse, Salomão aqui ele está fazendo o contraste. A vida é bela, mas é frustrante. Nós vamos nos decepcionar, mas também vamos ter alegrias. Nós vamos ter tristezas, mas também vamos ter vitórias, vamos ter triunfos. Então ele está fazendo esse contraste. Mas não importa o quê? Que Deus seja o centro da nossa vida. Deus seja o centro da nossa vida. Aí sim, meus irmãos, nós estamos vivendo uma vida como Enoque lá, que agradou a Deus, obteve bom testemunho de agradar a Deus. Porque nós estamos no mundo caído. Você e eu vamos sofrer. Nossos filhos vão sofrer. As coisas não vão ser como nós gostaríamos. Mas qual vai ser a nossa atitude? Tem que ser de acordo com a vontade e a obediência da palavra do Senhor. A nossa força se manifesta na fraqueza, a nossa fé repousa em Cristo, e o nosso alvo deve ser fazer a vontade de Deus, a despeito de qualquer circunstância. E meus irmãos, para encerrar esse ponto aqui, em Cristo, o Criador se revela como Redentor. Porque ele dito aqui, lembra-te do teu Criador. Então, em Cristo, o nosso Criador se revela como nosso Redentor. Ele não apenas nos fez, mas Ele nos refaz para um relacionamento profundo em todos os momentos da vida. Aí sim, meus irmãos, a vida ganha sentido. Aí a nossa vida ganha propósito. Aí sim a nossa vida ganha esperança. Por isso, meus irmãos, a vida só faz sentido com Deus neste primeiro momento, este primeiro versículo que nós vimos aqui, é quando nós lembramos do nosso Criador em todos os momentos. Em todos os momentos. Mas vamos ver o segundo movimento aqui do texto, a respeito de que a vida só faz sentido com Deus. O segundo movimento é quando permanecemos com o Criador até o fim. Eu vou ler de novo aqui. Que diz assim, porque aqui está retratando já a velhice, não é? Vai dizer, no versículo 2: Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornam a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, aqui está falando dos membros do corpo, aí ele até cita aqui, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes. Ó, viu vocês que estão fazendo academia aí? Vocês que hoje estão na flor da idade, lembra-te do seu Criador, antes que as tuas pernas e também cessarem os teus moedores, ou seja, é que os dentes caírem da boca, não é? Por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Está falando dos olhos, não é? Se cansarem, também a voz aqui enfraquecer,
os ouvidos não conseguirem mais ouvir direito. Não é isso que acontece na velhice? Alguns já estão com esses sintomas, não é? E aí vai dizendo aqui, como também quando temeres o que é alto, então você começa a ficar com medo de tudo que é coisa, e te espantares no caminho, e aí embranqueceres como floresce a amendoeira, aqui está falando obviamente dos cabelos brancos, das cãs, e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, ou seja, nós estamos indo para a morte. E os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte, ou seja, que é a morte mesmo literal, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Meus irmãos, uma coisa que nós devemos entender ao ler esse texto aqui. A vida não é um episódio. A vida ela não é um evento de um episódio, mas ela é uma jornada. Ela não é uma corrida de 100 metros rasos. Não, ela é uma maratona de 42 quilômetros. Nós temos que entender isso. Então, a vida é uma jornada. Nós devemos aprender a discernir os tempos com sabedoria. E isso é que nos vai proteger de murmurar contra Deus nos dias maus. Nós devemos entender isso. Cada momento da nossa vida vai ter uma fase, você sabe disso. Ela não vai encerrar na adolescência, vai ter a fase adulta, depois vai ter a velhice. Então, nós devemos ter discernimento dos tempos para que tenhamos sabedoria e assim não murmuremos contra Deus nos dias maus quando estes vierem. Muitos pensam que por terem sido salvos pela graça, estão isentos do sofrimento. Mas isso é um engano, meus irmãos. A salvação em Cristo nos liberta da condenação do pecado, mas não das dores da existência do mesmo. Porque a tendência é essa. O que o Coelho, aqui o pregador, está nos dizendo? Que nós vamos envelhecer. E se você não estiver em comunhão com Deus, você vai murmurar, porque as coisas vão começar a doer no seu corpo. Já não vai estar mais na flor da idade, em que você virava à noite, em que você trabalhava 5 dias por semana. Não, as coisas vão começar a piorar para a sua saúde. Então você vai ficar debilitado, você vai ficar fraco, você vai sofrer. É isso que ele está dizendo aqui. E aí isso pode o quê? Pode fazer com que você questione a Deus. Por que as coisas acontecem dessa forma? Por que as coisas estão acontecendo comigo? Por que isso? Por que aquilo? Você esqueceu do Criador. Se esqueceu do Criador. Mas então, irmãos, a salvação em Cristo nos liberta da condenação do pecado, não das dores da existência do mesmo. A fé, e aqui é importante, irmãos, não é um escudo contra o sofrimento. Isso é importante nós entendermos. A fé não é um escudo contra o sofrimento, mas ela é uma âncora no meio da tempestade, durante a tempestade. E é nisso que nós temos que nos apegar, meus irmãos. O corpo vai envelhecer, as forças vão diminuir, as doenças vão chegar, os vales se aprofundam. E o texto de Eclesiastes, como nós vimos aqui, ele descreve isso aqui, esse processo aqui, de forma incrível, mas também inevitável. Nós estamos vendo e nós sabemos disso. Isso vai acontecer com todos, mas em meio a isso, a palavra de Deus nos convida. Lembra-te do teu Criador. À medida que você envelhece, à medida que os meses passam, à medida que os anos passem, lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Ele é melhor que a doença. Ele é mais doce que a dor. Ele é mais forte que a fraqueza. Ele é a razão pela qual o crente pode dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelha nos currais, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei o Deus da minha salvação. E, meus irmãos, aqui é importante também nós pensarmos algo a respeito. Veja bem, na verdade é uma grande verdade espiritual. Assim como o nascimento físico, como no nascimento físico nós não podemos voltar para o ventre da nossa mãe,
no nascimento espiritual, nós também não podemos nascer de novo. Ou nós nascemos espiritualmente, ou nós não nascemos. E se nós nascemos, nós não podemos nascer de novo espiritualmente, porque nós já nascemos, assim como o nascimento físico. Não tem como você nascer de novo se você já nasceu fisicamente. Então é uma verdade espiritual aqui que nós devemos observar. O que nos resta então? Crescer. Se você nasceu espiritualmente, o que te resta é crescer espiritualmente. E o crescimento ele vem pela nutrição da alma. Leitura da palavra, oração, comunhão, obediência. Meus irmãos, se nós não estamos praticando os exercícios espirituais, nós não estamos crescendo espiritualmente. Nós vamos ficar enfraquecidos, nós vamos ficar débeis. Nós vamos ficar com a inanição, que se diz? Fracos, irmãos, espiritualmente. E nós possivelmente iremos questionar Deus, murmurar Deus. Os mais novos agora, talvez não, mas você vai envelhecer. E não é melhor aproveitar esse tempo que nós temos vigor para ter comunhão com Deus? Porque se nós não estamos buscando Deus agora, provavelmente não vamos buscar na velhice também, onde teremos mais dificuldades para isso. Não vamos enxergar direito, não vamos ouvir direito, não vamos ter forças para vir para o culto. Então nós devemos considerar, meus irmãos, e pensar seriamente acerca disso. Veja, John Piper diz algo interessante que eu anotei aqui para trazer para os irmãos, de um livro que eu estou lendo. Ele vai dizer sobre o naufrágio da fé. O naufrágio da fé não está relacionado ao conhecimento de Deus, como a gente vem tratando aqui. Ele diz assim, para os irmãos entenderem: a causa primária do naufrágio da fé não é a falta da verdade, mas é a falta de desejo pela santidade. Não é uma verdade, irmãos? Você ouve a palavra, você vem ao culto, você conhece a Deus, mas o que falta muitas vezes é você corajosamente desejar a santidade, ter um relacionamento sério com Deus, parar de protelar, parar de justificativas, assumir tua postura de cristão e se relacionar com o teu Deus, desejar a santidade, querer ser santo. Querer ser santo. Por isso, meus irmãos, lembremos-nos do Criador e animemo-nos. Nós devemos mortificar o nosso ego. Nós devemos anelar pela santificação. E nós devemos ansiosamente frutificar aonde Deus nos plantou, independentemente da idade ou das circunstâncias. Porque todo tempo é tempo de lembrar de Deus, lembrar de Cristo Jesus e viver para Ele. Não basta lembrar, porque lembram? Não é uma recordação. Não, eu estou vivendo em Cristo, eu vivo nele. Como discernir os tempos e perseverar em santidade? Nós temos a resposta na própria Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim, não precisem abrir. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está assentado à direita de Deus. Irmãos, discernir os tempos é ter os nossos olhos voltados para Deus, voltados para o alto. É saber que nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós somos cidadãos do céu. É essa certeza que nos sustenta em meio às lutas. É você saber que você não é daqui. A base da nossa esperança não está em nós, mas está na pessoa bendita de Jesus Cristo. É Ele quem garante que o sofrimento presente, irmãos, não pode ser comparado com a graça futura. É o que ele diz. Ou ele vai dizer também, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior está se renovando dia após dia, porque o Espírito Santo está em nós. Isaías profetizou acerca do servo de Deus, Jesus Cristo, que ele levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Meus irmãos, vale a pena servir Jesus agora, porque um dia tudo isso, toda essa dor vai passar.
Deus vai enxugar do teu rosto, dos teus olhos, toda lágrima. Jesus nos redimiu do pecado e nos garante uma cura completa e definitiva no mundo vindouro, lá na cidade celestial. Naquela cidade, irmãos, você vai ouvir bem, você vai enxergar bem, você não vai ter mais dores de cabeça, seu coração vai pulsar tranquilo dentro do teu peito. Tudo vai ser perfeito, meus irmãos. Não vai ter luto, não vai ter dor, não vai ter nada disso. É essa mentalidade, irmãos, que nós devemos ter quando nós estivermos passando por dias maus. É que vai passar. Isso não é para sempre. Não é para sempre. Tem uma ilustração que eu acho que cabe bem para este momento. Um rapaz, um doutor, ele trabalha direto no hospital e havia um jogo de futebol americano, bem no dia do serviço dele, não é? E ele não conseguiu ver aquele jogo de futebol, uma final do time dele que ele gostava de assistir. E o que ele fez? Ele gravou o jogo. E depois de 2, 3 dias em que ele estava de folga do seu trabalho, ele colocou lá o vídeo para assistir. E aí quando ele começou, ele não viu o jogo, nem um pedaço do jogo, ele só viu o resultado, ele sabia o resultado. O time dele havia ganho. E havia ganho por uma larga diferença. E ele começou a ver o jogo. E à medida que ele estava vendo o jogo, ele viu que o outro time estava pressionando o time dele, estava em cima do time dele, havia feito os touchdowns e estava até na frente em alguns momentos no placar. E para quem não sabia do resultado, achava que o time dele ia perder. Então teve momentos que ele ficou tenso, teve momento que ele sentiu a pressão, teve momento talvez que ele até duvidou, será que meu time ganhou mesmo? Meus irmãos, mas no final ele ficou tranquilo. No final ele não se desesperou. Por quê? Porque ele sabia do resultado. O resultado talvez não condiz com o jogo que ele viu, não é? Mas ele sabia do resultado, ficou tranquilo. E nós? Você sabe para onde está indo? Você sabe que Cristo já levou sobre si os teus pecados? Você sabe que você vai morar num céu de glória? Por que está desesperado? Por que se desesperar? Pois é, meus irmãos, nós conhecemos o final da história. Cristo já venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu o inferno e ele venceu a morte. Todos estes já estão derrotados. Nós vamos passar por dias maus. Eles virão, você vai passar por tempestades. Você vai ter momentos de vitórias. Você vai ter momentos de alegrias. Você vai ter momentos de tristezas. Você vai chorar pelo luto, pela perda de alguém. Você vai sorrir pela vitória de alguém. Mas, meus irmãos, tudo isso um dia vai passar. Tudo isso um dia vai passar. Fique firme. Tenha intimidade com Deus. Se relacione com Deus. Deus deve ser o centro da sua vida. Deus deve ser o centro da sua vida. E aí veja, Eclesiastes então termina com o versículo 8 dizendo o seguinte: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Veja, nós que cremos em Cristo Jesus, esse final aqui poderia ser diferente. Lógico que não vamos ressignificar as escrituras, mas o texto sagrado diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A gente poderia dizer assim, vaidade de vaidade, ou seja, tudo é sopro, tudo passa, tudo é hálito, não é? Mas em Cristo tudo é vitória. Tudo é vitória. Meus irmãos, Salomão nos mostra que a vida só faz sentido se Deus for o centro. Senão, tudo é vaidade, tudo vai acabar, de fato. Tudo vai passar, tudo é transitório. Mas se Deus for o centro, não, meus irmãos. E até nós poderíamos acrescentar o seguinte aqui, vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Nós poderíamos acrescentar, sem Deus. Sem Deus tudo é vaidade. Sem Deus tudo é um sopro mesmo.
Porque com Deus tudo ganha propósito, as lágrimas, as perdas e até os dias maus. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, lembre-se do seu Criador em todo o tempo. E Cristo é o Criador que se fez carne, é quem faz nova todas as coisas. Nele o que era vaidade se torna valor, o que era breve se torna eterno, o que era vazio se enche de graça. Se Ele for o centro da sua vida hoje, se Ele for o centro da sua vida, tudo ganha propósito, tudo ganha significado. Aquilo que é vazio se enche de graça, mas Cristo tem que ser o centro da sua vida. Se não for, você está com seu coração agitado, você está com desassossego de alma. E eu espero que, de fato, Cristo seja o centro da sua vida, da nossa vida, meus irmãos. Porque tudo passa. A mensagem de Eclesiastes é essa, irmãos. Tudo passa. Tudo é vaidade. Tudo é fumaça. 60, 70, 80 anos, no máximo 100 anos aí, quem sabe? Vai passar. Vai passar. Mas quem tem o Criador, tem o que jamais passará. Jamais, irmãos. Nós fomos criados para ser eternos, para vivermos com Deus, desde que hoje Deus seja o centro da sua vida. Amém?